E aí, galera, estamos aqui para mais um Simula Baiana. Sou professor de Genal e vou corrigir a prova de biologia para vocês, tá? A gente está aqui falando sobre uma temática ligada à polinização, né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem na questão 17. A ideia é falar sobre agentes polinizadores, né? Ele fala sobre a polinização, como que é esse processo, e ele explica, né, qual a importância e tal. E aí ele fala, a reprodução que envolve essa estratégia é uma apomorfia. A apomorfia é um conceito que a gente traz relacionado à evolução, é quando a gente fala sobre novidade evolutiva, e a novidade evolutiva que ele está falando é a questão do grão de pólen. O grão de pólen ele surge pela primeira vez nas gimnospermas, né? Briófitas, algas não apresentam, briófitas e pteridófitas elas dependem da água para fecundação. Essa ideia de ter um grão de pólen auxiliando nesse processo é uma ideia que surge nas gimnospermas, tá? Então, pela primeira vez, a gente vai ter nesse grupo. Na questão 18, a gente traz um problema de visão, que é a presbiopia. Na última prova, a Baiana trouxe essa temática do olfato, né, relacionada aos órgãos do sentido, e rolou agora, nesses últimos dias, uma prova de vestibular online, realizada pela Strix, onde ela cobrou a presbiopia, ela cobrou um problema de visão. Então, eu trago a presbiopia no texto para vocês, e aí eu digo, esse é um problema de visão decorrente. A presbiopia, ela está relacionada com uma degeneração que é natural com o tempo, com o envelhecimento, e a gente perde o poder de acomodação da imagem, o que a gente chama de vista cansada. Então, quando a gente traz aqui na letra A a resposta, essas membranas da letra B, elas têm relação com o ouvido, né? Bulbo olfatório tem relação com o olfato, e não tem relação com o líquido dos olhos. Os líquidos dos olhos, se a gente tem aumento de pressão, a gente tem glaucoma. Imagens antes e após a retina tem relação com o alongamento do globo ocular. Se ele é mais curto, se ele é mais longo. A gente vai encontrar isso em miopia e hipermetropia, não na presbiopia, tá? E quando a gente trabalha com corpúsculos de Krause e Ruffini, a gente está falando sobre tato. Krause e Ruffini são corpúsculos do tato, não tem relação com o tegumento do globo ocular. E a membrana branca do globo ocular não é a coroide, é a esclerótica. A coroide é a parte que tem os vasos e fica pelo meio. Então, nessa questão 18, a gente traz essa temática sendo abordada aí no Simula Baiano. Na questão 19, eu trago para vocês um texto sobre o Ozempic, onde eu explico, né, que ele atua de forma semelhante a um hormônio que é produzido no intestino e que esse hormônio ele estimula a secreção de insulina e suprime o glucagon, né? Então, esse é o ponto que a gente vai ter aqui. Uma outra situação que ele cita é que ele traz a ideia de que essa ideia aí, né, da droga, ele é diferente do natural, porque a semaglutida sintética, semaglutida sintética quase que não sai, ela não é rapidamente degradada no corpo. Esse é um ponto importante, porque ele traz aqui, ó, que é o que mantém essa sensação de saciedade por mais tempo, diminuindo o apetite. Então, esse pedaço do texto ele vai ser importante, e ele ainda traz uma finalidade aqui de prática off-label, que é em relação a uma situação em relação à questão de obesidade e de outros pontos, tá? Então, o texto ele vai ajudar a gente, como em algumas questões da prova da Baiana, e ele traz o seguinte: a sensação de saciedade por mais tempo e redução do apetite é uma consequência de um esvaziamento veloz gástrico. Gente, se esse esvaziamento for veloz, a gente vai ter fome mais rápido. Então, esse item ele é falso. Na hora que ele traz na letra B e confirmados os estudos sobre a eficácia no combate à obesidade, a medicação poderá ser eficaz no tratamento de diabetes mellitus tipo 1, não. Diabetes mellitus tipo 1 é uma relação autoimune. A gente tem a destruição das células beta do pâncreas e a obesidade, ela está relacionada com o diabetes mellitus tipo 2, tá? Então não seria esse o nosso gabarito. Na letra C diz que o Ozempic estimula a liberação de um peptídeo que aumenta a permeabilidade das células de adipócitos, miócitos e hepatócitos à glicose, com consequente ação hipoglicemiante. Isso está certo? A insulina, gente, ela é um peptídeo, ela é uma proteína, ela tem ação hipoglicemiante e ela aumenta a permeabilidade das células, porque na presença da insulina a gente aumenta a quantidade de glúten, né? O glúten é um transportador de glicose que a gente vai ter na superfície dessas células. Deixa eu fazer um glúten decente
Porque esse glúteo que eu desenho aqui tá feio, a pessoa vai dizer assim, não, precisa de uma caligrafia essa pessoa. Tá? Não melhorou muita coisa não, mas tá valendo. Letra D. A sensação de saciedade pode ser intensificada com a liberação de grelina. Grelina, gente, é responsável por fome, tá? Por dar a sensação de fome e não de saciedade. A saciedade, ela tem a ver com a leptina, que é liberada, por exemplo, no tecido adiposo. A gente sempre faz esse paralelo quando fala sobre fome. A semaglutida auxilia no emagrecimento por estimular a liberação de glicose pelo fígado e pelos miócitos. Ó, não é isso que ela vai fazer, uma vez que ela inibe a liberação do glucagon, e a gente não tem liberação de glicose por miócitos, mesmo que a situação fosse correta, né? O glicogênio do fígado a gente até quebra para dividir com o corpo, mas o glicogênio dos músculos não. Isso é importante. E aí ele traz na letra E, o uso dessa prática, mesmo que off-label, deverá impedir a multiplicação de células adiposas por mitose e controlar o peso. Células adiposas, elas estão em G0. Elas não se multiplicam, tá? Então, quando a gente trabalha com células adiposas, elas ficam em G0, elas não vão se multiplicar através da mitose. Então, quando a gente aumenta ou diminui o volume de gordura, é porque a gente está aumentando ou diminuindo a quantidade de adipócitos, de gordura dentro dos adipócitos, e não a multiplicação deles, tá? Vamos agora para a questão super atual, que é a questão da dengue, né? Colocar um texto para vocês falarem sobre dengue, importantíssimo. A gente destaca aqui, ó, as variedades de dengue, a gente destaca a fêmea do Anopheles, que é extremamente importante, e fala que ela pode ser clássica ou hemorrágica. Com base na temática abordada e nos conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. A letra A. O vetor dessa arbovirose possui um exoesqueleto quitinoso, apêndices articulados, hexápode, deuterostome com respiração traqueal e circulação aberta. O único erro é o deuterostome, tá? Deuterostomes são animais que o blastômero gerou primeiro ânus. O inseto, ele é da classe insecta, do filo dos artrópodes, e os artrópodes, eles são protostomes. O restante está correto, é um exoesqueleto quitinoso, apêndices articulados, 6 patas por ser um inseto, respiração do tipo traqueal e circulação aberta ou lacunar, tá? Como a prova vira e mexe traz uma característica pontual sobre zoologia, a gente achou pertinente colocar isso aí, já que o grupo dos artrópodes é um grupo significativo. Dengue 2 é um vírus cujo material genético é composto por RNA fita única, senso positivo. Seu material genético atua como RNA mensageiro, sendo traduzido nos ribossomos da célula hospedeira. Perfeita, é a nossa resposta, tá? Na letra C. O Aedes aegypti é o agente etiológico. O Aedes aegypti, gente, ele é o vetor. O agente etiológico é quem causa, é o vírus. A dengue é uma doença transmitida por fêmeas, o uso de repelente. O resto estaria correto, esse é o erro. Cadê aqui? Dengue 3, HIV e HTLV podemos impedir com transcriptase. Não. O HIV e o HTLV, a gente até pode usar a transcriptase, porque o AZT realmente é um inibidor de transcriptase. O HIV e o HTLV são vírus do tipo retrovírus. A gente poderia, sim, utilizar o AZT no caso deles, mas não do dengue, tá? A dengue é uma virose onde o RNA, como o próprio gabarito trouxe aqui, ó, é de fita única, senso positivo, então não tem transcriptase reversa. Na letra E, ele diz que a dengue possui prevalência variável de acordo com a região do país e com as estações do ano. Está correto, uma vez que o mosquito tem uma relação com a água para se multiplicar. Então, o período de chuva, ele tem uma relação com isso. Isso ocorre porque as enzimas da membrana do vírus, o vírus ele não tem membrana, o vírus não tem ribossomo, então esse item ele é falso, ok, gente? A relação, a distribuição tem uma relação com a questão do clima, da chuva e não com o que ele está colocando na letra E. Então, a 20ª a gente fica com a letra B de bola. A questão 21 traz aqui temas que já foram diversas vezes abordados, né, para a gente poder falar sobre muitas coisas ligadas à citologia. Nos transportes 1, né, ele traz aqui o 1 em 1, o transporte D, vamos ver aqui, ó. Transporte D, gente, envolve energia, não é difusão facilitada, é um transporte ativo, tá? Na letra B, células de defesa, neutrófilos e macrófagos do tecido conjuntivo, realizam a fagocitose 2 de micróbios invasores. Aqui, ó, realmente, a gente está visualizando aqui, ó, uma fagocitose de bactérias. Você vê os pseudópodes sendo lançados,
Mas ele diz o seguinte, que há dependência da autocelagem, correto? Só que a autocelagem não é uma propriedade derivada das proteínas. A autocelagem é uma propriedade derivada da capacidade, da propriedade anfifílica dos fosfolipídios. O fosfolipídio tem uma parte polar e outra polar, é que traz essa característica, tá? Na letra C, ele diz que as microvilosidades em 3 são sustentadas por microfilamentos, realmente de microfilamentos, mas não de tubulina, e sim de actina, beleza? As demais informações estão corretas, mas microfilamentos são de actina e não de tubulina. Tubulina estão nos microtúbulos. Na letra D, ele diz que as vesículas de secreção em 4, correto, migram a partir da face trans do complexo de Golgi e podem conter produtos de secreção que tenham sido produzidos no ergastoplasma. Vamos lá? Ó, eu trago o complexo de Golgi, a vesícula de secreção ela sai realmente na face trans e as substâncias chegam através da face cis. Eu posso muito bem ter produzido uma proteína no retículo rugoso, ela chega até o complexo de Golgi e ela pode sair em vesículas de secreção, conforme a figura. A letra D é o nosso gabarito. A letra E diz que o retículo liso em 4, vamos ver se 4 é o retículo liso, ó, 4 é o complexo de Golgi, tá, gente? Então, esse item ele é falso. 4 não é retículo liso. 4 é complexo de Golgi. Beleza? Vamos agora para a questão 2, uma questãozinha de linkage, né? Onde ele diz que o indivíduo é heterozigoto e que gerou essa frequência de gametas. Vejam, esse gameta azão-bezão, ele é um gameta cis. O gameta azão-bezinho é trans, azinho-bezinho é trans e azinho-bezinho é um gameta cis. E aí ele diz assim, com base nos dados e nos conhecimentos sobre genética, podemos afirmar que, vamos lá, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, ó, a menor soma é a soma dos recombinantes. Então, esse indivíduo aqui, ele é um indivíduo que vai estar assim, ó, azão bezinho, azinho bezão. Ele tem configuração trans. Por quê? Porque a maior proporção aqui é dos gametas parentais. Então, quando você vai analisar os cromossomos desse indivíduo, você vai perceber assim, ó, em um cromossomo, você vai ter o azão e o bezinho. No outro cromossomo, você vai ter o azinho com o bezão. E esses aqui, ó, esses são os recombinantes. Perdão, esses aqui, ó, são os recombinantes. Os recombinantes, gente, são aqueles que surgem através do crossing over, tá? Então aqui, ó, recombinantes e recombinantes. E aí eu já te dou uma dica. Sempre que ele perguntar assim, qual a distância entre esses genes? A distância é igual à soma da proporção dos recombinantes. Então, como eu tenho 3 e 3, a distância nesse caso aqui, quando ele perguntar para você, você já sabe que a distância ela é de 6%. Vamos lá. Os dados permitem. Vejam, gente, linkage é o seguinte: quando você não domina, parece coisa de outro mundo. Depois que você aprende, se torna um dos conteúdos mais fáceis em genética, tá? Então já caiu questão de linkage na prova da Baiana. E é importante você estudar esse assunto. Caso você não domine esse assunto, vale a pena correr atrás. Tá? No meu canal no YouTube a gente tem aula lá, tem uma lista de genética para vocês, tem uma playlist, dá para vocês jogarem dúvidas. Com base nos dados e nos conhecimentos sobre genética, podemos afirmar que os dados da frequência dos gametas permitem concluir que os genes estão localizados em cromossomos distintos. Não, gente, se fosse segregação independente, ia ter que dar 25% de cada gameta, beleza? Para você saber que era segregação independente. Então tá falso. O indivíduo duplo heterozigoto tem configuração cis. A gente já viu que ele tem configuração trans, beleza? A configuração dele é essa aqui. Os locos para os genes estão em um mesmo cromossomo, perfeito. Os alelos tendem a ser dados juntos e a distância entre eles é de 6 morganídeos, perfeito. Por que tendem? Eles tendem porque pode ocorrer o crossing over, beleza? Eles tendem e aí a gente percebe que, ó, ocorrendo o crossing over, a gente acaba gerando os recombinantes. Na letra D, em um cruzamento teste, ó, dica para você nunca errar. Um cruzamento teste é quando você cruza com um duplo homozigoto recessivo.
Então, você cruzaria com um Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, beleza? Gente, um cara que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, 100% dos gametas dele serão Azinho, Bzinho, beleza? Então, ele está dizendo assim para você, ó, que são esperados 47 indivíduos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aí você tem que pensar. Quando você olha um indivíduo como esse, ó, vou puxar para cá. Quando você olha um indivíduo como esse, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, você tem que se ligar em qual foi a fecundação que gerou isso aqui. Isso aqui foi gerado por um gameta, Azinho, Bzinho, que tem que ter vindo do indivíduo duplo heterozigoto, e o outro gameta, Azinho, Bzinho, que veio do cruzamento teste. Quando eu digo que é um cruzamento teste, eu vou cruzar com o indivíduo duplo homozigoto recessivo. Então, o que é que eu tenho que entender? 100% dos gametas do duplo homozigoto recessivo são assim. E quantos por cento dos gametas deste indivíduo são azinho bezinho, ó? Estão, cadê aqui? Estão azinho bezinho, ó. 3%. Então, na verdade, eu só tenho 3% de gametas azinho bezinho. Então, na hora que eu fizer essa fecundação aqui, eu vou encontrar 3% de indivíduos azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, não 47, como ele está trazendo para a gente, esse item é falso. Na letra E, a formação de gametas trans é possível por conta da troca de segmentos entre cromátides dos cromossomos homólogos durante a prófase 1. Ó, esse pedaço aqui, ó, troca de segmentos entre cromátides dos homólogos na meiose 1, ele está resumindo a ideia do que nós chamamos de crossing over. Só que o crossing over, ele vai ser responsável por trazer os recombinantes. E nesse caso, os parentais são trans. Então, olha só, os recombinantes que surgiram através do crossing over e não os parentais, tá? Porque esse gameta trans, ele é parental. Então, esse item, ele é falso. Ficamos aqui com a questão 22, letra C, tá? Agora, gente, ó, nós temos aqui uma questãozinha de ecologia. Ele está mostrando aqui, ó, uma área. Essa área, olha o que vocês têm que entender, ela era uma área inteira. Ela era uma área inteira. Esta área inteira, ela tem condições ambientais que são assim, ó, as condições do meio dela são diferentes das condições da borda dela. São diferentes das condições da borda dela. E isso influencia na biodiversidade, beleza? Quando você começa a fragmentar essas áreas, ó, quando você começa a fragmentar essas áreas aqui, o que acontece? Você vai fragmentando e ao fragmentar, você aumenta as bordas, ó. E aí, isso aqui começa a comprometer a biodiversidade. Por quê? Porque você está tendo uma condição que preserva organismos que estão no centro e que agora essas condições estão diminuindo. E você está aumentando as condições da periferia. A gente começa a perceber que as bordas estão aumentando. As bordas estão aumentando porque eu estou fragmentando ambientes naturais. Quando eu faço isso, nós temos o efeito de borda, ok? Não é corredor ecológico. O corredor ecológico é se eu estivesse conectando áreas separadas e permitindo, né, um fluxo gênico entre indivíduos. Não é mutação, muito menos induzida, não é unidade de conservação e nem especiação simpátrica, que são especiações que ocorrem no mesmo local, tá? Isso se chama efeito de borda. Essa é uma questão de ecologia, é uma temática que é específica e às vezes cai em coisas específicas de ecologia e a galera vacila. Então a gente tem que estar ligado aí nessa parte para não cair, né? E aí a gente finaliza a nossa correção aqui. Não sei nem quantas questões, gente. Que loucura, que natureza. Então, galera, essa foi a correção do nosso Simula Baiana. A gente dedica muita atenção para fazer essa prova. Talvez algumas pessoas tenham achado um pouquinho, né, puxado, porque a gente tem uma questão de ecologia, uma questão de linkagem, uma questão de botânica que era fácil, mas quando cai botânica, algumas pessoas negligenciam, e outras questões dentro de uma temática que sempre é presente na prova, tá? Eu desejo a vocês aí um excelente estudo, uma excelente correção, um beijão e até o próximo Simula Baiana.